Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente também cumprimentar a vereadora Paula pelo parecer, bem completo. E acho que é importante trazer um pouco sobre um pedido de informações que foi citado, inclusive, no relatório, que foi referente ao pedido ao projeto. Logo em seguida que veio o projeto. Logo em seguida que veio o projeto para essa casa, eu fiz um pedido de informações, foi aprovado, e a gente recebeu as respostas. E aqui os vereadores também, já tive a oportunidade de compartilhar, mas quero aqui lembrar alguns pontos, desse pedido de informações, que, na verdade, a gente questiona sobre a questão da definição, da ideologia de gênero. A resposta, na verdade, não condiz com o que é pedido hoje, que é definido por esse projeto. A gente pergunta sobre quais os materiais didáticos que existem na rede municipal que tratam sobre a questão da ideologia de gênero, e a prefeitura diz que não existem, que não há materiais construídos pela Secretaria de Educação que trate sobre a questão de gênero. A gente pergunta também se eles teriam identificado alguns títulos que seriam problemáticos nas escolas, já que seria um problema e seria apontado como nesse projeto. Eles também dizem que não identificam, que não tem nenhum, que não sabem, não conhecem. Até porque o projeto vem em regime de urgência. A gente imagina que as escolas estavam sendo tomadas por livros pornográficos, talvez, ou o kit gay. E, no entanto, a gente viu, pelo pedido de informações, de que não existia. Aí a gente pergunta se a Secretaria de Educação tem recebido relatos de pais sobre abordagens com os estudantes nas escolas, de professores tratando de ideologia de gênero, ou sobre que as crianças nascem assexuadas e que depois devem escolher o que serão e tal. E aí eu pedi enviar a cópia desses relatos. A Secretaria disse que alguns relatos foram por telefone e, por isso, não tinha registro. Então, como assim, relato por telefone? Boato, porque não tem o nome da escola, não tem qual o professor, não tem a situação, então, não sei se é real, fake news, E a gente tem... Então, aqui eu peço também o parecer técnico da Secretaria de Educação, e aí a secretária ela vai se embasar no estudo da Daisy, Noro, que, na verdade, é contrário a tudo isso, completamente contrário. Então, talvez eles não tenham relido esse parecer técnico, porque, se tivessem feito, teriam vergonha de apresentar um projeto desses. E aí a gente pergunta, então, quais são, por fim, o setor pedagógico. Foi consultado da SMED, se sim, apresentar as atas de discussões. E aqui eles dizem que foi construído com todo o setor pedagógico, mas também não tem ata. Então, não tem ata dessas discussões. Aqui diz que foi com a presença dos diretores pedagógicos, financeiro e administrativo, mas que não houveram ata em nenhum registro. Eu não sei como é que fazem projeto de lei com base em nada. Então, eu trago esse pedido de informações e as respostas para dizer o quanto esse projeto não tem fundamento, não tem urgência e não tem necessidade para Caxias do Sul. Porque, quando veio de regime de urgência, a população pode ter realmente se preocupado com a situação em Caxias. Mas, no entanto, o que a gente vê é que esse projeto de lei é um importante instrumento de mais homofobia, transfobia, de discriminação contra uma população que já vem sofrendo, e muito, no Brasil. Então, a gente não pode brincar com o poder público e com propostas, com leis, que simplesmente vêm para mais fomentar a violência contra a população do que realmente resolver um problema de fato. Então, a gente tem problemas nas escolas e aí não são resolvidos. A gente tem um monte de problemas estruturais de escola que a gente não vê ações. Mas aí vai se inventar um inimigo invisível, para começar a falar sobre algo que estaria acontecendo nas escolas, mas que não existe de fato. E aqui eu quero citar, eu vou pedir uma declaração para o líder. Declaração de líder, bancada do PT. Concedida. Bom, e eu também fui buscar alguns documentos do STF, já que a vereadora Paula também trouxe vários,
sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, do A26, né? E eu fui buscar o documento que é a declaração de voto do Celso de Mello, que é o relator. Essa ação trata sobre a questão da criminalização da homofobia no Brasil, que, inclusive, dia 23, agora, vai ser retomado o julgamento, que já tem 4 votos favoráveis, né? Esse relato tem 155 páginas, e, dentre essas páginas, tem, inclusive, um item que trata sobre a ideologia de gênero. E nele ele vai citar várias situações de violência no Brasil, e aqui eu quero citar algumas. A gente pode achar que é um programa de TV sensacionalista, mas não, é uma ação do STF. E ele cita vários casos de violência. Então ele fala aqui: homem que tirou foto antes de esquartejar admite ódio por gays. Agricultor é morto a facadas pelo filho na zona da mata de Pernambuco. Rapaz de 20 anos não aceitava que o pai fosse homossexual. Menino teve fígado dilacerado pelo pai, que não admitia que a criança gostasse de lavar louça. Alex, de 8 anos, era espancado repetidas vezes para aprender a andar como homem. Homem é suspeito de tentar estuprar filha lésbica para fazê-la virar mulher. Polícia investiga homicídio de travesti que foi espancada até a morte no Ceará. Corpo queimado em Canavial é de rapaz morto pela mãe por ser gay. Morre transexual que foi esfaqueado no centro de Aracaju. Então, eu trago um pouco disso, porque essa violência, ela é uma violência que ela é estrutural, e ela é construída, inclusive, pela omissão do poder público, pela omissão de não criar leis no Brasil que tratem sobre a questão da homofobia, a transfobia. Essa violência, ela precisa ser tratada no poder público. E quanto mais a gente fechar os olhos e não legislar sobre isso, ou, pior, recuar quando existem leis que tratam sobre discussão de gênero, a gente vai estar, sim, fomentando mais e mais violência. E o que a gente constrói com isso? O Brasil ele é campeão mundial de transfobia. O risco de um transexual, de uma trans, ser assassinada é 14 vezes maior que um gay. E o Brasil tem registrado 598 mortes de transexuais entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016. A média de vida de uma transexual é, no máximo, 30 e poucos anos. A gente tem aqui, no mesmo documento do STF, mais algumas estatísticas que diz que o aumento de 30% em 2017 em relação ao ano anterior de homicídios contra o grupo LGBT, atingindo 445 mortes no período. 56% dos assassinatos ocorreram em via pública. Das 455 vítimas referidas, 194 eram gays, 191 trans, 43 lésbicas e 5 bissexuais e 12 heterossexuais. Então, o número de transgêneros mortos entre 2016 e 2017 demonstra que o país é o primeiro colocado no ranking mundial como violência da população LGBT. Jovens que são rejeitados por sua família têm alto índice de tentativa de suicídio, que são 8 vezes mais. Foram registrados até outubro do ano de 2018 347 homicídios de pessoas LGBT. Então, esses dados aqui, eles assustam, porque eles mostram essa violência contra uma população que cada vez mais vem aumentando. Então, eu quero aqui mostrar, porque esse projeto a gente vai falar, se a gente não tratar sobre as diferenças nas escolas, a gente não vai entender qual é o verdadeiro papel do professor, que é trabalhar as diferenças, trabalhar a igualdade, trabalhar os princípios. Eu sei que aqui eu posso estar falando mais sobre a questão de mérito, mas a gente sabe que muitos vereadores aqui vão votar, sim, pela questão de mérito. E eu quero aqui chamar a atenção, porque a gente está falando de vidas, de vidas. E, em último caso, de vidas, e, no primeiro caso, sobre também invasão escolar. Então, o Brasil, aqui também, a gente está mostrando aqui no nosso... Acho que pode transmitir aqui pelo telão. A gente está mostrando uma campanha da Unicef que o Brasil ele participa, que fala sobre a questão da invasão escolar. Então, fora da escola não pode. E
essa campanha, pode passar, aqui mostra que 12.321 crianças estão fora da escola. E aí a gente pode também ver, aqui são os dados da Unicef, que eles são atualizados. Tá? Isso é muita criança. Né? 12.321 crianças. Pode passar o próximo? E aqui a gente tem os registros das FICAI, que é do Ministério Público, que vai mostrar a questão da evasão escolar. Então, a gente tem aqui 1.032 crianças que são por resistência do aluno, que é colocado o motivo 4. E aqui, 85, que é pelo motivo 6, que é problema de relacionamento escolar. E 16, o motivo 16, que tem mais 1.156 crianças, que são motivo outros. Né? Eu coloco esses 3. Na verdade, essa é uma pequena pinçada de uma apresentação da própria Deise Noro sobre a questão do debate de gênero. E ela chama atenção, então, para esses dados, porque esses dados mostram que também pode estar aí incluído nesses dados, sim, a questão da homofobia, do bullying referente à questão de gênero. Então, isso pode estar dentro desses dados. E a gente tem aqui 2.271 estudantes que estão fora da escola. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E se a gente considerar os dados que dizem que a gente tem hoje uma população LGBT, 10% não são hétero, de 0,3% a 1% são transgêneros, e 1% intersexuais, aqui já dá mais de 10%. Mas vamos lá, vamos chutar uma média de 5%. Então, 5%, se a gente considerar que 5% da população faz parte da população LGBTI, a gente vai ter, dentro das escolas, das nossas escolas municipais, que são cerca de 68 mil estudantes, algo em torno de 3 mil estudantes. E aí, essa população merece respeito? É o mínimo que a gente pode fazer, é sim respeitar. E dar garantia para que essas crianças estejam na escola e permaneçam nas escolas. Porque a garantia da permanência nas escolas vai garantir um futuro para essas pessoas. Vai fazer com que essas pessoas não sejam vítimas de violência lá na frente. E se a gente não debater gênero nas escolas, a gente vai criar já a violência dentro da sala de aula, que, em primeiro plano, vai fazer com que esses estudantes deixem de estudar, e, num segundo plano, vai gerar, sim, mais violência, mais morte, e o Brasil vai continuar matando a população LGBTI. Então, o STF hoje tem já 4 votos favoráveis à questão da criminalização da homofobia, e muito embasado na questão de que o Poder Legislativo não tem feito nada para proteger essa população. E aqui, a Câmara de Vereadores de Caxias não pode seguir no mesmo ritmo. A gente sabe que outras câmaras tentaram fazer a mesma legislação, que já foi considerada inconstitucional, e a gente vai fazer isso só para para fomentar mais violência, para ser moralista com algum setor que acha que, se a gente aprovar, vai fazer propaganda sobre se tornar gay. Ninguém se torna gay por propaganda, gente. Isso não é... Ninguém ensina o outro a gostar do que não gosta. Então, a gente precisa respeitar, entender que a verdadeira função do professor é ensinar também os estudantes a respeitar a diversidade. A escola ela é rica pela diversidade. E a gente precisa entender que esse espaço é um espaço de construção de paz, construção de uma nova civilização. Porque hoje o Brasil está num momento que eu diria que é crucial. A gente está quase iniciando uma era da barbárie. E quem mais está morrendo no Brasil é a população LGBTI. E a gente não pode aceitar isso. E aí, para quem não gosta de falar sobre isso, a gente também pode falar sobre a questão da violência contra as mulheres, que também é uma violência de gênero. E aqui quero agradecer ao Maicon também, que fez aqui alguns registros e me entregou de algumas leis municipais que já falam sobre a questão de gênero, inclusive como medida de segurança para a população. Então, o Programa Municipal de Segurança, que é uma lei orgânica aprovada aqui na Casa, também tem a questão do debate de gênero. Agora, a gente vai falar aqui, de repente, o prefeito manda tirar tudo, né, amanhã. Mas eu quero dizer que isso já existe. Né? A lei complementar que trata sobre a dignidade em relação entre homens e mulheres, de 2006. A Lei Maria da Penha também trata sobre a questão do debate de gênero. Então, os planos de educação.
todos eles prevê medidas e estratégias de combate à violência com base na questão de gênero. Então, acho que convido aqui os vereadores, né, a pensar na vida, né, e nas oportunidades desses jovens. Eles merecem oportunidade e merecem viver com respeito, é só isso. Então, por isso, eu peço que a gente acate o parecer de arquivamento. Obrigada. Vereador Renato Nunes, está ausente. Vereador Eloy Frisso.